E ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante ao homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra produz por si própria o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. E logo que fica maduro, o homem vem e lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te bendizemos pela sua misericórdia. Deus, em toda a nossa santidade, por mais plena que ela seja, ainda há pecado. Então nós te pedimos por graça e misericórdia nessa manhã. Nos ajude a construir um entendimento aqui juntos daquilo que tu queres para nós. No nome de Jesus, pela graça e pela inspiração e poder do teu Espírito Santo, é que eu clamo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto ele fala muito ao meu coração. Ele fala muito comigo, esse texto. Eu gosto muito dele. E é um texto específico do livro de Marcos, entre os evangelhos. Você não vai ver ninguém relatando isso, só Marcos. Qual é o contexto desse texto que nós lemos? Ele é bem conhecido. Todos aqui já devem ter ouvido falar sobre a parábola do semeador. O homem saía semear, e aí parte da semente caiu na beira do caminho. Vieram as aves e comeram aquela semente. Outra parte da semente caiu no solo rochoso. E porque não havia muitas raízes, não tinha espaço para crescer, o que acontece? Ela logo brota, logo cresce, mas o sol vem e seca. Por quê? Porque não tinha raízes. E ele continua dizendo que outra parte caiu num lugar onde tinham muitos espinhos. E quando aquela erva brota, aquela semente começa a brotar, logo os espinhos a sufocaram. E ela também não pôde crescer a ponto de frutificar. Mas havia uma semente que caiu num solo bom. Jesus disse, essa semente caiu num solo bom, num solo saudável, numa boa terra. E essa que caiu na boa terra, ele usa uma expressão numérica bem comum na Bíblia. Ele diz, frutificou a 30, a 60 e a 100. Se você ler o livro de Mateus e o livro de Lucas, tem o mesmo relato do livro de Marcos. E eles usam terminologias diferentes. Mateus, no capítulo 13, ele descreve a mesma história, a mesma parábola do semeador, e ele diz, igualmente, frutificou a 30, a 60 e a 100. O que eu gosto é que no livro de Lucas, se você não sabe, ele era um historiador, ele se pôs a saber o que aconteceu, e ele usa uma descrição diferente. E é o que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa manhã, para contextualizar você daquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você essa manhã. Lucas, quando vai fazer referência à semente que cai em terra boa, ele não diz ela frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. Ele diz ela frutifica com perseverança. Isso me chamou muita atenção. Porque a parábola do semeador ela é bem clara contra alguns aspectos. E você deve concordar comigo. Jesus está falando sobre a semeadura de algo muito bom, de uma semente muito boa, que ela cai à beira do caminho, ela cai no solo rochoso, ela cai no solo onde tem espinhos e cai também numa terra boa. E essa semente ela é tão especial que em todos os lugares onde ela caiu, ela brotou. Você já parou para reparar isso? E até mesmo a semente que cai na beira do caminho, ela serve de alimento para os pássaros. Então é uma semente que não se perde, é uma semente que não se perdeu em momento algum. E Jesus vai falando, e ele atribui claramente depois, na sua explicação, ele chama os seus discípulos, e os discípulos perguntam por que o Senhor está explicando em parábolas. Isso está em Marcos, no capítulo 4, um pouco antes, depois você lê na sua casa, do verso 26, a partir do versículo 1 até o 25, é essa parábola do semeador, e depois segue a explicação de Jesus. Jesus chega para os seus discípulos e fala, a vós é dado o conhecer as profundezas e as revelações do reino de Deus. A outros eu falo em parábolas. Ele começa a explicar, a semente que eu estava dizendo é o reino de Deus, é a palavra do reino, é a minha palavra, é aquilo que eu falo. E a terra é o coração daqueles que estão me ouvindo. Ele atribui claramente duas responsabilidades. A primeira, ele diz que a semente claramente é boa. Onde ela cai, ela frutifica, e mesmo onde ela não tinha espaço para frutificar, ela serviu de alimento para os pássaros. Depois ele diz claramente que o fato de a semente
crescer, prosperar e frutificar no livro de Marcos e Mateus a 30, a 60 e a 100 por 1, e no livro de Lucas, com perseverança, depende do esforço da própria terra em mantê-lo. Eu não sei se você já estudou um pouco sobre isso, mas existem correntes teológicas, duas muito bem definidas, que são os calvinistas e arminianos. Esses caras, os calvinistas, eles defendem que a responsabilidade do homem ela é restritamente limitada. E que para a conversão existe plenamente uma inspiração do Espírito Santo e o homem não tem responsabilidade alguma. Os arminianos, por sua vez, creem o contrário. Eles acreditam que o homem ele tem a capacidade plena de entender que precisa de Deus e que pode se converter e escolher a Cristo e não ser escolhido por Ele. Mas isso não interessa aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: para mim, Mateus, nesse texto, nessa parábola, Jesus ele está claramente dizendo que há uma responsabilidade da semente e da terra. Ele está claramente pontuando que a semente ela é boa e ela frutifica. Se você for trazer a sua memória junto comigo, a própria Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia. E claramente ele explica que a semente é a palavra de Deus. E a terra é o coração dos ouvintes. Então ele está dizendo que havia uma responsabilidade, que era da semente, e essa semente ela arcava com essa responsabilidade, ela frutifica, ele garante isso. E a outra responsabilidade que é da terra, em fazer com que ela prospere, com que aquela semente, com essa semente aconteça o que nós lemos. O texto que você leu junto comigo disse que o quê? Que a semente primeiro dá a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você essa manhã. Sobre algo chamado maturidade. Esse tema é um tema que desde o apóstolo Paulo, ele se preocupava muito com o amadurecimento dos crentes da igreja. Ele escreve várias cartas, e nas suas cartas ele faz referências, por exemplo, aos seus discipulados, aos cristãos que ele discipulava. Ele diz: eu não quero que vocês sejam meninos. Outra vez ele vai dizer: eu queria falar com vocês como a homens, mas não consigo, como a pessoas grandes, mas vocês ainda têm que receber o alimento líquido. Eu tenho que tratar de vocês como meninos, eu tenho que dar leitinho para vocês, porque vocês ainda não conseguiram alcançar a plenitude para ouvir e para se alimentar de um alimento sólido. Mais à frente ele vai ser mais enfático, vai dizer assim, para Timóteo: não se apresse em estender a mão e a consagrar ninguém. Ele está dizendo o seguinte: não consagre pessoas novas na fé, para que não caiam no pecado de Satanás, que foi a soberba, o orgulho. Eu aprendi uma coisa esses dias, eu estava meditando na palavra de Deus, e eu estava cantando uma canção ontem, eu estava orando, peguei meu violão, comecei a cantar, e comecei a cantar uma canção muito antiga, né, que às vezes as pessoas mais antigas vão conhecer. É aquela que diz: existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Aí tem uma parte que ela diz: existe um lugar onde o orgulho ele não vai me seduzir. Aí completa: em tua presença. Só que aí, nesse momento, veio algo ao meu coração. No mesmo momento em que eu cantava essa canção, Deus me fez lembrar de Lúcifer. Não sei se você se lembra, a Bíblia conta que Lúcifer era alguém que habitava o céu, a plenitude da glória e da presença de Deus. E o próprio Paulo diz que ele caiu no pecado do orgulho e da soberba, querendo assentar o seu trono acima do trono de Deus. Uma coisa que eu fiquei meditando ontem à noite, e o Espírito Santo trouxe ao meu coração, isso é comprovado pela palavra do apóstolo Paulo, e a preocupação dele em não consagrar homens e mulheres que sejam muito jovens ao ministério, que o orgulho e a soberba, ele não sai com a glória de Deus. Você pode estar num ambiente de glória de Deus e ainda ser orgulhoso. Você pode estar num ambiente da glória de Deus e ainda achar que tem alguma coisa sua ali. E ainda assim ter um coração e um espírito altivo. Não é o nível de presença e de glória de Deus que você experimenta que vai te livrar do coração orgulhoso. Nós vemos isso em Lúcifer. O cara tinha a plenitude de Deus. Ele era um querubim ungido. Ele habitava regiões celestiais. Você acha que eu e você vamos chegar algum dia até a glória que ele tinha aqui na terra? Nunca. Absolutamente nunca. Mas caiu no orgulho. E com a preocupação do apóstolo Paulo em não ungir homens e mulheres muito jovens ao ministério,
eu entendi uma coisa, que na verdade o orgulho, você só consegue se livrar do orgulho através dos processos de maturidade que Deus quer operar na tua vida. Absolutamente só há essa maneira de se livrar do orgulho, se livrar do espírito altivo. E o evangelho, cara, ele é por si só um processo contínuo. Eu não sei quem, mas alguém tem vendido uma mensagem do evangelho de instantaneidade que não é verdade. Jesus nunca pregou instantaneidade. Ele nunca disse que se você viesse para ele hoje, você teria todos os seus problemas resolvidos. Jesus sempre pregou para um compromisso a médio e longo prazo. Sempre. Você olha as mensagens de Cristo, ele começa a dizer, inclusive, era para um prazo indeterminado a recompensa, porque ele disse, vocês vão ter uma recompensa no céu, e como ninguém sabia quando ia morrer, ou seja, o prazo é indeterminado. Só que eu vejo pessoas que estão esmorecendo muito cedo no ministério, por falta do entendimento do que é o evangelho e o reino de Deus. A semente cai no solo, logo frutifica, logo germina, mas não cresce a ponto de dar bons frutos. Na parábola, na Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, Jesus, em um dos momentos, no final do capítulo 5, ele fala bem claro, ele vai dizer assim, vão ter muitas pessoas que vão dizer que são minhas, mas não são. Porque não são capazes de aceitar o que eu peço ou o que eu determino. Mas vocês vão conhecer as pessoas que me servem, aqueles que são minhas ovelhas, pelos seus frutos. Interessante isso. Nós estamos no ano do crescimento e fruto fala de plenitude, cara. Quando você semeia alguma coisa, você espera que ela cresça, mas você não espera que o fruto venha logo quando tiver o brotinho. Amém? Quem aqui já plantou algo? Ninguém plantou nada? Amém. Isso. Perguntando é para responder. Amém? Glória a Deus. Então alguém já plantou alguma coisa aqui. Você semeia e você sabe que tem um tempo para que aquilo germine, para que aquilo frutifique. Então, num dado momento vai brotar aquele primeiro brotinho, aquela folhinha, né? Eu, quando era criança, plantei feijão no algodão no copo descartável. Alguém plantou feijão no algodão no copo descartável aqui também? Que benção. Plantei feijão no algodão no copo descartável na escola. E eu sabia que aquilo ali, a gente colocava uma semana e voltava para ver na outra semana como é que estava. Botava tudo na janelinha assim, ó, da escola, porque tinha que tomar luz, tinha que ter luz. Era mó barato isso, as crianças ficavam tudo disputando, meu feijão cresceu mais que o seu, né, aquela coisa toda, né, disputando o feijão do copo. Você sabe que o processo, a natureza, ela é processual. Existe um processo, existe um caminho, e Jesus propôs isso desde o início. Sabe, ninguém pode falar que foi enganado por Cristo. Você pode falar que foi enganado por mim, foi enganado pelo seu pastor, pelo seu irmão da igreja, mas ninguém pode falar que foi enganado por Jesus. No dia que Jesus disser para alguns, apartai-vos de mim que eu não te conheço, ninguém vai poder dizer, você não me disse isso, porque ele disse. Então, o que eu quero dizer é que o evangelho sempre foi uma proposta de continuidade. Você conhece Jesus hoje, é mais santificado e transformado por ele amanhã, e mais um pouco depois de amanhã, e assim você vai sucessivamente. E o apóstolo Paulo chega a dizer, sede firmes e constantes, sempre abundantes na fé e na obra da fé. Por quê? Porque nós vivemos uma carreira, Hebreus capítulo 12, nós igualmente aos heróis da fé, no capítulo 11 ele relata todos os heróis da fé, no 12 ele já inicia, dizendo, nós igualmente a eles, vamos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e vamos prosseguir a carreira que nos é proposta. Percebe que a proposta é de uma caminhada constante, que sempre foi e sempre vai ser. Então, se alguém vendeu o peixe para você, de que não era assim, eu quero te dar uma notícia, está errado. Você não vai conseguir, o evangelho não é um miojo, que você põe em 3 minutos, está pronto e acabou. E você se alimenta e lindo, maravilha. O evangelho é um alimento sólido, é algo que dá trabalho para fazer, e que quando você come, diz o profeta Jeremias, até amarga no ventre, mas que te alimenta para uma caminhada inteira e completa. Paulo vai dizer isso quando ele diz, eu encerrei a carreira, aguardei a fé, agora pronto, combati o bom combate, guardei a fé e agora eu posso encerrar a carreira, pronto, está finalizado. E o que eu quero falar essa manhã é sobre esse entendimento
de maturidade no Evangelho. Porque ainda tem muitas pessoas que o Evangelho foi falado, ele aceitou, mas ele está como aquela terra que tem muitas pedras. Ele logo brota. Sabe aquela pessoa que vem para a igreja e logo estoura? E logo já está fazendo tudo. E logo já está envolvido no ministério. Eu fico maravilhado com isso. Mas eu já vi isso acontecer muitas vezes. Muitas vezes, não são poucas vezes. Escreve no seu caderno. Escreve no seu caderno que eu estou te falando. Não me julga agora, escreve e depois você me fala. 99% dessas pessoas que eu vi acontecer isso, elas não ficaram muito tempo. Não ficaram. A semente veio, brotou logo, mas não criou raiz. Aí veio o sol e queimou. Aqui nessa igreja nós temos casos disso. Então, assim, é uma questão de processo, cara. A arte que foi lançada aqui, foi o Lucão que fez, não foi, Lucão? Você que fez aquela arte de crescimento. Parabéns, ficou muito legal. Tá, qual é a temática? Um monte de raiz assim para baixo, um bolado de raiz, e a árvore é até menor. O que isso quer dizer? Gente, para uma árvore criar raiz leva muito tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você não pode fazer nada na igreja? Não é isso. Estou dizendo o seguinte, é que o fato de alguém ter chegado aqui, ter ouvido a palavra, ter se agradado dela, ter, assim, ficado emocionado com aquilo, ter sentido acolhido na igreja, não significa que ele está pronto e maduro. Muito pelo contrário. E às vezes, por pensar isso, quer ver quando você vê que alguém não está maduro? Quando você vai repreender. Você chamou a atenção de alguém, o líder de célula sabe o que é isso, de alguém que não é maduro? O que ele faz contigo? Ele fica bravinho. Provérbios fala que se você repreende o tolo, você toma uma revolta contra si, mas se você repreende o sábio, você torna ele mais sábio. Isso é Bíblia. Está na Bíblia. Por quê? Porque a pessoa é incapaz ainda, não está maduro. Está aqui todo domingo, está todo domingo. Vou te falar, eu não estou dizendo que, nem estou dizendo que não vai ser salvo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ainda não passou pelo processo de tirar aquilo que é o velho homem e se revestir do novo. Sabe, gente, não é à toa que a conversão é comparada ao novo nascimento. Quando você nasce, você precisa aprender a falar, a andar, a se vestir, ao que você pode comer e ao que você não pode. Você já parou para pensar que no novo nascimento você tem que passar por esses mesmos processos de novo? Ou você acha que é à toa que Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3, que é necessário que o homem nasça de novo? Ele falou isso só para brincar? Não. Ele está dizendo claramente, é necessário que o homem nasça de novo e se revista de outros padrões. Quando você nasce em uma cultura, você aprende os padrões daquela cultura. Nós somos brasileiros, nascemos no Brasil, então a gente tem aqui o padrão da cultura brasileira. Nós temos um amigo que chegou no Brasil agora, o Betinho, e ele está pastoreando uma igreja na Bolívia, e a filha dele nasceu na Bolívia. Então a menina já está comendo aquelas comidas ruins, já está vivendo aquilo lá, e daqui a pouco ela é boliviana. Então ela nasceu numa outra cultura. Só que quando nós viemos para Deus, aceitamos a Cristo, nós precisamos nascer de novo e adotar a cultura do reino de Deus. E muitas vezes eu não vejo isso acontecer. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas existe um estudo que comprova isso. Eu não estou falando... Eu ouvi isso de um grande homem de Deus chamado Gilberto Araújo, que é um cara que é doutor em história e em fenômenos sociais. Ele disse o seguinte: a maioria das pessoas que estão na igreja estão porque são bem acolhidos. Não estão porque estão convertidos. Por quê? Porque todo mundo quer ser acolhido. Quem não quer ter um grupo com o qual você se identifica? Quem não quer ter um grupo de pessoas com qual você pode chegar e falar assim, cara, meu amigo, meu irmão, pode confidenciar coisas com ele? Todo mundo quer isso. Isso é uma necessidade do próprio ser humano. Ele quer ser acolhido. Então muitas pessoas, eles foram rechaçados lá fora, ninguém quis saber deles, eles vêm para a igreja que são bem acolhidos porque esse é o nosso papel, amém? Nosso papel é acolher bem as pessoas. Mas ainda não foram transformados por Cristo. Estão aqui porque se sentem bem. É diferente. E está na igreja porque se sente bem. John Piper, um grande pregador, ministro do Senhor da atualidade, da igreja reformada, é um ministro presbiteriano, ele diz, existe uma fé que só quer fugir do inferno, mas não ama Jesus. E essa fé não salva.
A fé que só quer fugir do inferno, do castigo, mas não ama Jesus, essa fé não salva. E é preciso que a gente possa entender isso, sabe? Para que haja um crescimento nas nossas vidas. É por isso que muitas pessoas entram por aquelas portas, vem aqui, o apóstolo, ou o pastor Guila, alguém ora, aquela pessoa chora, aquela pessoa transformada, e na próxima semana ela está vendo a mesma coisa. Eu gosto muito de um pastor chamado Anderson Silva. Ele é muito estranho, por sinal. Ele viveu muitas coisas na vida dele. Ele tem uma tatuagem aqui, na testa. Mas ele é um homem de Deus. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou que uma vez chegou para uma mulher. A mulher chegou para ele e falou assim: pastor, está acontecendo isso assim no meu relacionamento. O meu marido não me ama. Ele chega bêbado, não sei o que lá. Aquela dificuldade que a gente conhece que muitas pessoas passam. Ele virou para ela, abriu a Bíblia e leu. Falou assim: mulheres sejam submissas aos maridos, aquela coisa toda lá. Ele falou assim: minha irmã, eu queria ler para você o seu horóscopo, mas o que eu tenho é a Bíblia. Você crê? Ela falou assim: eu creio, então tá bom. E o testemunho dessa mulher é que depois de um tempo, aquele homem foi convertido, ela aplicando o quê? A palavra de Deus. Mas o que muitas pessoas querem é vir aqui na frente, alguém botar a mão na sua cabeça e resolver os seus problemas. Mas o que na verdade você tem que fazer é pegar tudo que é falado aqui, aplicar na sua vida. Eu tenho observado isso e tenho tomado uma atitude. Esse ano eu quero ser diferente. Eu já fiz muita coisa pelos outros que eu não deveria fazer. Em que sentido, Mateus, está dizendo isso? No sentido de que, se alguém não quer aplicar a palavra de Deus à sua vida, eu não vou nem orar com você. Eu vou orar com você, eu vou te dar assim a direção. A Bíblia diz isso aqui, você quer fazer? Não. Então não volta para eu orar com você, não. Ah, Mateus, o que é isso? Isso é o que Jesus ensinou. Se alguém, Jesus em Lucas capítulo 10 diz assim: se alguém não aceitar a palavra da verdade, bate o pé daquela cidade para que nem a poeira fique no seu pé. Mas a gente não há intenção de cuidar às vezes das pessoas, cria filhos mimados. Mimados demais. Isso não está na Bíblia. Jesus não criou ninguém mimado. Jesus tirava o mimo das pessoas na base da marra. Ele dizia para vocês: olha só, é o seguinte, se vocês quiserem ser os meus discípulos, vocês precisam negar tudo quanto vocês possuem. Ele chegou a dizer: vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí disseram para ele: muito forte essa palavra, Jesus. E começou a espanar todo mundo. Uma multidão de mais de 500 pessoas, espanou todo mundo, ficaram só os 12. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, você entendeu o que eu disse? Você está entendendo o que eu propus? Tem certeza que você quer ficar? E Pedro responde para ele e diz assim: Senhor, a quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu não sei se isso está te assustando, estou vendo o pessoal me olhando assim, se você nunca ouviu isso na sua vida. Cara, isso é só a verdade do Evangelho. Só a verdade do Evangelho. Às vezes a gente quer viver um Evangelho que a gente chama hoje de Evangelho Nutella, né? É um Evangelho que é um Evangelho mimimi. As pessoas fazem tudo, aí depois vem chorando para você. Vou te dar um conselho, você que é líder de célula, cara. Você pode seguir ou não, isso aí é com você. Mas, cara, para de criar filho mimado. Falou para você: não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Então, chorar. Então chora, mano. Chora. Tem uns homens hoje em dia, até dentro da igreja, uns homens que não são homens, cara. Cheio de os homens afeminados, cara. Quando eu falo afeminado, não é com jeitinho, não. Afeminado que eu falo é frouxo. Homem frouxo. Cara, o Evangelho é pra gente faca na caveira. É para quem tem disposição. É verdade. É verdade. Nossa geração é a geração mais depressiva que existe. Fui no simpósio sobre depressão e suicídio. Fomos, eu e a Amanda, mais os irmãos lá da faculdade. Inclusive nós ganhamos a oportunidade de falar nesse simpósio. Nós tivemos um representante lá que falou sobre o trabalho que fizemos na faculdade sobre prevenção do suicídio. Nós fizemos um mês inteiro sobre isso, no Flechas. E ganhamos essa oportunidade. E todos os 3 caras que estavam ministrando, eles são doutores em medicina. Eles falavam assim: existe um exagero no diagnóstico de depressão hoje em dia. Tem muito caso diagnosticado com depressão que não é depressão. Ansiedade, transtorno não sei o quê, transtorno não sei das quantas, transtorno não sei o quê, e pá. O que eu estou dizendo com isso? Cara, às vezes você já passou por esse drama, eu já vi isso na minha família, e não estou falando que isso é brincadeira. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é que se Jesus Cristo não for suficiente para curar a tua alma, alguma coisa está errada.
A gente precisa ser um pouco mais perseverante. E maturidade tem tudo a ver com perseverança. Porque ninguém nasce maduro. Ninguém nasce sabendo de tudo. Ninguém nasce pleno em si mesmo. Ninguém nasce capaz, como disse a alusão à semente, a semente já não cresce no primeiro momento e é capaz de frutificar. Ela vai chegando à maturidade e chega a um ponto em que ela consegue dar um fruto que tem o cheiro, o paladar e a textura ideal. Assim é o Evangelho na nossa vida. Mas ele deve ser uma progressão. E quando se fala de maturidade, maturidade tem a ver com a perseverança. Eu vejo gente muito pouco perseverante. Onde se der errado hoje, ele já desiste. Aí já fala que não é de Deus. Já viu isso? Já viu alguém falar isso? Alguém que faz alguma coisa, aí eu já vi gente, olha só. Que coisa demoníaca. O cara chegou para mim e falou assim: perdi a inscrição do meu mestrado. Não escrevi no prazo. Ah, mas não era de Deus não, né? O cara deu uma coça nele. Você é relaxado. Você perdeu a inscrição porque você quis, cara. Porque você não fez no prazo. Teve 1 mês de prazo. E não era de Deus. Sabe, a gente está confundindo as coisas. É igual gente que não trabalha. Gente que não trabalha e quer... Aí pede ajuda, irmão, me ajuda aí. Vai trabalhar, cara. Quem não trabalha não come. É o que está na palavra de Deus, velho. E nós vemos a questão da maturidade ser desenvolvida na vida do próprio Jesus. Não sei se você já parou para olhar as fases da vida de Jesus. Está comigo, amém? Jesus ele teve algumas fases. Ele foi prometido, ele veio, nasceu, se fez homem. Importante isso, eu gosto dessa mensagem. Jesus se fez homem. Ele não era homem. Se fez. E quando diz Jesus se fez homem, está dizendo algo muito, extremamente humilhante para alguém que vivia em glória. Se tornar em corpo corruptível, como eu e como você. E ele nasceu, manjedoura, pequenininho. Você conhece essa história. Até pouco tempo, até uns dias atrás, né? Acho que dia 6 o pessoal tira, tinha os presépios, né? Lá na casa de quem gosta. Aquele Jesus bonitinho, pequenininho. E o interessante é que isso acontece na nossa vida também. Chega um momento em que nós nascemos e ali a gente inspira o quê? Cuidados. Seja alguém que cuide, que dê mamar, que dê comida, que troque a fralda. Por quê? Porque você suja sem você saber. Você não sabe que não pode fazer, né, xixi e cocô na calça. Você é criança. E aos poucos você vai crescendo, você vai aprendendo. Assim é também na fé. Quando nós nascemos de novo para Cristo, nós precisamos ser educados novamente. Nós precisamos nos moldar a uma nova cultura e a novos padrões. Assim como quando nascemos. E quando somos pequenos, ainda temos que ser cuidados. Alguém tem que vir e trocar a fralda. Alguém tem que vir e cuidar. O que acontece com a criança? Quando você, né, mima muito ela fica o quê? Uma pessoa mimada. Fica aquele... Os meninos ficam frouxo, homem frouxo. Sabe, eu fui criado, em grande parte da minha criação, pela minha mãe. Né? O pessoal fala, criado por mãe, né? Criado por mãe é fraco. Pela minha mãe, não. Quem conhece a minha mãe, o pessoal que riu é porque conhece a minha mãe. Quem conhece a minha mãe, velho? Minha mãe, se bobear, é pior que o pai de muita gente aqui. Eu estava conversando com a Amanda esses dias, né, mano? A gente estava conversando sobre isso. Tem a máxima, né, do menino criado por mãe, menino criado por vó, que fica aquele moleque meio amamãezado, meio aquela coisa toda, que negócio que dá raiva. Eu tenho raiva disso. Porque minha mãe sempre me ensinou, moleque, tu é homem. E o seguinte, seja homem. Fazer alguma coisa errada, tem esse negócio não, vai arcar com a responsabilidade. Ah, mãe, não quero ir na aula. Quem falou que você tem escolha de não querer ir? Vai na aula, sim. Então, cara, é umas coisas que eu não sei. E Jesus, ele viveu imaturidade na vida dele, como homem. Ele foi menino. Eu quero dizer uma coisa para você, não tem problema nenhum em ser menino. Tem problema nenhum em você não saber das coisas. Não tem problema. Tem problema em você viver e morrer sem saber. Tem problema nenhum para você chegar aqui hoje e não saber o que eu estou falando, não saber o que é o Evangelho, não tem problema. Tem problema você estar, às vezes, alguns meses na igreja e não conhecer as verdades do Evangelho, não tem problema.
Por que não tem problema? Porque é assim, é uma fase. Eu não posso querer de você, né, por exemplo, o mesmo conhecimento de mim, que nasci na igreja. Impossível. Concorda comigo? Impossível. Mas o problema é que às vezes nós ficamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e meses na igreja, sem evoluir no que é o entendimento e no conhecimento de Deus. Isso tem problema. Isso tem. Porque você já era para ser mais maduro que ontem, você ainda está na mesma meninice. Então não tem problema ser menino. Não tem problema você chegar de vez em quando e não saber resolver alguma coisa. E pedir ajuda, falar, olha Márcio, me ajuda. Olha, Lucão, me ajuda aqui com um problema, não sei como fazer. O que eu devo fazer? Não tem problema nisso. O problema é você viver a vida toda terceirizando a sua responsabilidade, porque você não tem capacidade de lidar com ela. Isso sim é um problema. Isso vai fazer você ter uma vida aquém do que Deus quer para você. Aquém do que Deus, na verdade, projetou para você. Porque quando Deus cria o homem, Adão, a primeira coisa que Deus dá para o homem, não sei se você sabe, é a responsabilidade. Deus fala assim, cria o homem a minha imagem e semelhança. Agora faz o seguinte, cuida, guarda e cultiva esse jardim. Nem mulher o homem pode ter antes de ter responsabilidade, sabia disso? Meninas aí, toma cuidado quando você for casar, véio. Vê se o cara é homem mesmo. Vê se ele arca com a responsabilidade dele. Se não for, sai fora. Porque você não vai mudar ninguém. Isso aí, ó, só couro e muita palavra de Deus. Por que, Matheus, você está falando isso? Porque, cara, tem pessoas que estão há muito tempo, cara, já deviam ter crescido, mas estão insistindo em chorar como crianças, em ver relacionamentos terceirizando aquilo que é a sua santidade e sua responsabilidade a uma imposição de mãos. Ah, porque o Chicão, ele é um homem de Deus, ele ora, ele jejua. Ora por mim, Chicão. Não ora não, cara. Fala assim, ora você. Vai santificar você. Eu gosto muito do pastor Luciano Subirá. Ele falou um negócio seguinte, falou, uma vez cheguei na igreja, o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, faz transferência de dom para mim aqui. Transfere o seu dom para mim. Ele falou assim, seu safado. Não é assim que funciona não. E mesmo se fosse, eu não ia fazer. Porque eu me santifico, vivo uma vida há anos buscando a Deus e vou te passar no mole assim? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque a famosa frase do pastor Cláudio Duarte, quem tem leite compra vaca? Não compra. Não paga o preço. Não faz o que tem que ser feito. Então não tem problema nenhum, gente. A gente ser menino. Cheguei ontem aqui na igreja, não sei de nada. Vamos cuidar de você, velho. Nós estamos de braços abertos para te receber. Todo mundo que entrar aqui. Eu estou aqui há 2, 3 anos. Estou mesmo em conha. Vai caçar sua turma. Porque você não quer mudança, velho. Você quer aplicar a Bíblia na tua vida? Quer? Quer aplicar a palavra de Deus? Senão você não vai mudar, mano. Você não vai ver mudança. Você pode achar que eu estou falando aqui? Eu estou falando até duro demais. Mas Jesus fazia pior. Eu gosto muito de quando Paulo escreve para Timóteo e fala assim, Timóteo, mantém o padrão. Aquilo me sobe um negócio aqui dentro, mantém o padrão. Então nós vamos manter o padrão. Da sã doutrina. O que é a sã doutrina? O que é, o que não é, não é. E você vai ver na vida de Jesus, ele vai crescendo, ele deixa de ser menino, ele cresce. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, que os pais de Jesus levam ele para Jerusalém e vão sacrificar, porque todos os anos eles faziam isso. E aí na volta, aquela turma de gente, você deve ter ouvido isso, eles esquecem de Jesus e acham que Jesus está para frente, e na verdade Jesus ficou. E eles voltam, caminho, me parece que é a distância de 2 dias, e descobrem que Jesus na verdade não estava no meio do povo e voltam para Jerusalém. E encontram Jesus argumentando com os mestres da lei, com os líderes do templo, e dizendo assim, trocando ideia com eles e argumentando. E a Bíblia diz que as pessoas à volta, eles se maravilhavam da forma como Jesus falava. E aí eles chegam para Jesus e falam assim, menino, o que você está fazendo aqui? E aí a resposta de Jesus é categórica. E é muito interessante. Ele diz assim, vocês não sabiam que eu ia estar na casa do meu pai, cuidando dos assuntos dele? A Bíblia diz que Maria ouvia essas coisas e ela ia guardando no seu coração. Eu não sei se você já parou para pensar, por que Jesus, não é relato bíblico de que Jesus curou, libertou, transformou e discipulou
antes dos 30 anos. Já parou para pensar nisso? Já parou ou nunca? Por que Jesus se manifesta publicamente com 30 anos de idade? Por que ele não... Por exemplo, eu tenho 23. Por que Jesus não pregava assim, igual eu estou pregando aqui agora? Menos de 30. Fazer discípulos por isso. Já parou para pensar nisso? Há uma questão, há um processo de amadurecimento que deve ser... Todos nós devemos passar antes de darmos o fruto desejado a Deus e também aos irmãos à nossa volta. Você já se relacionou com alguém que é imaturo, que é ruim de lidar, sabe? Aquela pessoa que qualquer coisa que você fala, ele fica... Já se relacionou com alguém assim? Isso é horrível. Porque aquela pessoa, ela acha que tudo que você está fazendo para ela é para prejudicar. Você não pode errar, você não pode pisar fora, que aquela pessoa fica cara feia e isso é horrível. Por quê? Porque a pessoa te toma por inimigo. Aí você quer ajudar e o infeliz te toma por inimigo. Então, quando nós somos imaturos, é difícil demais lidar na lida com os irmãos e também com Deus. Cara. Você não entende nada do que Deus quer para a tua vida. Nada. Por quê? Porque ainda há um processo que precisa ser trabalhado. E não tem problema também você crescer e aos poucos ir alcançando. O que eu estou querendo dizer e querendo combater veementemente é uma cultura de instantaneidade, em de que se eu aceitei Jesus hoje eu já estou pronto amanhã. Não é verdade. Não é verdade. Esse ano, começou o ano, eu parei para ver minha vida. Cara, eu tenho 23 anos. Os 23 anos que eu tenho foram dentro da igreja, apesar de que alguns eu não estava convertido ainda, mas eu estava absorvendo conhecimento, eu estava ouvindo pregação, eu estava ali. Cara, eu olhei na minha vida e falei assim, Jesus amado, o que é isso? Não pareço crente não. Por tanto de coisa que eu fui listando e vendo que eu tenho que melhorar para esse ano. Cara, a gente tem que fazer isso todos os dias, todos os anos. Tem que colocar metas para nós. Para quê? Para que possamos crescer. Você não pode ser em 2018 mesmo que você foi em 2017. Não pode. É retroceder. Você não está mantendo o padrão de crescimento. E Jesus continua crescendo. A Bíblia diz que ele cresce até o momento que ele vai para o deserto. Era o momento dele se manifestar. E ele chega, vai ter João Batista. João Batista batiza Jesus. Jesus sai de dentro do Rio Jordão. O céu se abre, a pombinha branca, aquela história linda, maravilhosa. De que Jesus, do céu, Deus diz assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, muita alegria. Eu amo ele. Ele se manifesta publicamente com 30 anos. Vou te explicar um pouco do porquê Jesus não se manifestou antes. Não sei se você sabe, mas dentro da cultura judaica, o homem, por exemplo, eu Mateus aqui, se eu fosse judeu, eu não poderia, por exemplo, estar aqui pregando para vocês aqui agora, ou então ter discípulos, porque eu tenho menos de 30 anos. Isso é uma cultura judaica. Porque eles entendem que o homem antes dos 30 anos, ele não tem capacidade de conhecimento e experiência de vida para ensinar ninguém. Esse é o entendimento do judeu, tá, gente? Estou só passando informação para vocês. Não estou falando que é assim que tem que ser, não. Estou só passando informação. O menino e a menina do povo judeu, eles tinham uma cerimônia chamada Bar Mitzvah e o Bat Mitzvah, que era do menino e da menina. Onde aos 12 anos a menina e aos 13 anos o menino, eles eram sabatinados dentro de todas as leis do Pentateuco e mais as não sei quantas, 600 e alguma coisa. Não é isso, Francisco? Leis lá da Cabala judaica, do Talmud, que são elementos da cultura deles. Então, com 12 anos, o menino estava pronto em nível de conhecimento. Com 12 anos, era como se ele lesse e soubesse todo o conteúdo de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. É como se ele tivesse doutor nesses livros. Então ele já sabia tudo o que era a lei, o que compunha a lei, aos 12 anos. Mas mesmo assim, ele só podia discipular alguém e fazer discípulos só aos 30. Por quê? Porque mesmo que ele tivesse todo o conhecimento do mundo, ele não tinha vivido nada. Vivido nada ainda.
Então ele não podia ajudar ninguém, porque não tinha experiência de vida. É onde Paulo insiste para Timóteo, fala assim, não consagra gente nova demais. Por quê? Porque eles são ruins? Não é porque eles são ruins, mas é porque ainda precisa viver algumas coisas. Porque só o processo tira o orgulho. Só o processo de Deus pegar você, trabalhar a sua vida e fazer você amadurecer, tira o orgulho do seu coração. Só isso, mais nada. Pode vir aqui alguém orar, pode vir a glória de Deus neste lugar, ela serve para outras coisas. Mas para tirar o orgulho, não. Lembre-se disso. Então, Jesus só se manifesta com 30 anos. Por quê? Porque se ele se manifestasse antes, ninguém ia dar ideia para ele. Ele ia chegar assim e falar assim, vem me segue. Você vai falar assim, quem esse moleque está achando que é? Vem, segue, que eu sou Jesus. Até Jesus, cara, respeitou os processos. Jesus só se manifestou publicamente depois de estar pronto para isso. Sabe o que eu estou querendo dizer? Todos nós precisamos respeitar o que Deus está fazendo na nossa vida. Deus me deu uma palavra no passado e nós falávamos sobre maturidade dentro do ano, no Flashes. E Deus falou muito comigo. Tem gente querendo expor, sabe o que, Chicão? Raízes. Tem gente querendo expor raízes. E no sentido de que eu estou falando isso? Sabe o que são raízes, cara? É aquilo que você vive, você e Deus. Dentro do crescimento, as raízes são aquilo que Deus faz com você, só com você, exclusivamente com você. São as experiências que vão te firmar a ponto de quando vier dificuldade, você vai estar ali, não, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Isso eu vivi com Deus. Sabe de uma coisa? Ninguém quer saber das suas raízes. Papo reto. Compartilhei isso com um amigo que fala assim, cara, mas as pessoas não me ouvem. Mas eu falei, cara, ninguém te ouve, porque você ainda está com raiz ainda. Você está criando raiz. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você começa a frutificar, ninguém pode negar o seu fruto. Você vê uma raiz crescendo? Não. Agora, você pode negar que uma planta está frutificando? Não, todo mundo vê. Tem muitas pessoas que precisam entender esse processo de crescimento para dentro, de crescimento interior primeiro. Crescimento aqui dentro, de desenvolver o que Deus quer primeiro tratar na minha vida, para depois sair falando, ministrando, orando e fazendo. Estou dizendo que você não pode orar por ninguém. Estou dizendo que a sua vida, no momento certo, vai ser um desatar na vida de outras pessoas, se você estiver maduro. Por quê? Porque o fruto maduro é o melhor que a semente pode oferecer. A semente do reino vem na tua vida, bate aí dentro. Você é uma terra boa, ela está frutificando. Está crescendo. E chega um momento que brota. Chega um momento que aquele brotinho vira um galinho. Chega um momento que aquele galinho cresce. E então ele está pronto para frutificar. Não é à toa que Jesus disse, pelos frutos conhecerão aqueles que são meus. Por quê? Porque fruto alimenta. Quando você chega numa árvore, você quer ver a raiz dela? Você não está nem aí para a raiz dela. Você não está nem aí pelo que ela passou para chegar até ali. Você não está nem aí. Você está aí pelo que ela tem para te dar. Que é o quê? O fruto. Que é aquilo que ela pode te oferecer de melhor. Que é o que se espera de uma planta, de uma semente. É que ela frutifique. E para finalizar, que eu já estou chegando no final dessa mensagem. Jesus, ele tem a plenitude da sua maturidade, do seu amadurecimento na cruz. É onde ele mostrou que ele foi menino e precisou de cuidados. Ele começou a crescer e entender alguma coisa. Depois ele foi capacitado pelo aquilo que ele viveu. E no final ele pega e entrega aquilo que ele tinha de melhor por mim e por você. O maior sinal de maturidade é o quanto você é capaz de dar, de entregar, de abrir mão. Uma pessoa significa que ela está madura para mim. Se eu vejo alguém, a pessoa está ministrando louvor, ou está no banco, está falando em língua, está levantando a mão, está chorando. Cara, isso não significa para mim nada. Para a pessoa pode significar alguma coisa. E significa, porque ela está passando por aquela experiência. Mas o que vai dizer se aquela experiência, de fato, é uma experiência genuína, não é o domingo à noite, é a segunda-feira. Amém? Amém. Por quê? Porque aqui
A galera aqui em cima orou, jejuou durante a semana, ensaiou, escolheu umas músicas legais. E às vezes uma daquela é aquela que você ouviu durante a semana. Aí você fala assim, é Deus. E aí o bicho pega. Levanta a mão, levanta. Fala para Deus, eu falo. Ora, eu oro. Eu choro. E na segunda-feira? Segunda-feira eu sou um empregado comum, igual os outros. Eu não tenho proatividade, eu não honro minhas autoridades. Na segunda-feira eu sou um filho comum, igual os outros. Cansei de ver, gente. Gente, conheci um rapaz que ele entregava profecia para os outros. Olha só, entregava profecia para os outros. E não falava com a mãe. Eu falei, isso é profecia do demônio. Só pode ser Satanás que está te revelando isso. Isso não existe. Por quê? Por que eu estou falando isso aqui? Porque ter o dom de Deus na sua vida não significa que você está frutificando. Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito, ele separa fruto de dom. Sabe o que é dom? Presente, dádiva. Deus chega e te dá. Toma. Toma. É seu. É dom. É graça. Você não faz nada por ele. Agora, fruto, se a terra não perseverar, a semente não brota. A semente não brota. E o que eu quero dizer com tudo isso é que nós precisamos ser confrontados com a cultura de quem Jesus era. Alguém que viveu todas as fases da sua vida e respeitou os processos de Deus na vida dele. E que chegou um momento e falou assim, eu sou menino, mas agora já tenho 12 anos, eu tenho que ir para o templo fazer o que me é devido. Ele foi sabatinado no templo. Eu cresci, já tenho 30, agora deixa eu ir lá, porque João tem que me batizar, porque eu tenho mais o que fazer do que ficar aqui, importando com essas coisas que eu estou aqui dentro de casa. Então, meu irmão, com muito amor no meu coração, orei a Deus e falei, Deus, enche o meu coração de amor para transmitir essa palavra. Porque parece que está com um pouquinho de raiva, mas não estou com raiva não. Mas essa é a grande verdade do Evangelho. E eu tomei algo para mim, esse ano. Eu quero crescer. Isso depende de mim. Quem está perto de mim vai crescer, senão vai sair de perto. Em nome de Jesus. A gente está aqui para, como igreja, cuidar de todos, abraçar todos e não fazer acepção de pessoas. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de falta de cuidado. Eu estou falando de cuidado mais profundo. Estou falando de um cuidado melhor. Estou falando de algo que vai apertar o cerco, vai fazer você dar o melhor que você tem. Porque a grande realidade é, gente, que se o negócio não apertar, a gente não muda, né? Fala sério. A gente é muito bem mal acostumado. A gente costuma fazer uma coisa de uma maneira, só faz daquela. A gente costuma viver de um padrão, e aquilo para nós. E às vezes a nossa santidade é plena. Quero dizer para você que a santidade mais plena que você tiver, ainda há pecado nela. Então, pode ter certeza que nós como igreja, precisamos amadurecer. Precisamos crescer para que possamos experimentar o melhor de Deus para nós, porque Jesus só experimentou tudo que Deus tinha para ele quando? Depois de maduro. Depois de grande. Sabe? Então a restauração da sua família, restauração da tua casa, você ter um emprego melhor, isso não depende de Deus, depende da sua disponibilidade em deixar que Ele faça os processos que Ele quer fazer na sua vida. Sabe quando eu experimentei uma promoção no meu trabalho, agora ano passado, quando eu botei na minha cabeça, eu falei assim, você é o melhor que tem aqui. Sou o melhor que tiver aqui, os projetos que vão sair daqui, o meu vai ser o melhor. Eu sou o melhor hoje? Não sou. Mas, mano, funcionou como? Funcionou porque eu estou dando mais do que eu dava antes. O pessoal já vai fazer hora extra? Epa, eu não faço hora extra. Eu falei, eu faço. Estou fazendo hora extra aqui. Se eu tenho disponibilidade, estou fazendo hora extra. Por quê, Matheus? Porque eu estou dando o meu melhor. Porque eu estou fazendo para Deus. A Bíblia diz, tudo que te der a sua mão para fazer, faça como se fosse ao Senhor. Porque se for olhar para o... Gente, se eu for olhar para o seu patrão, para o seu supervisor, fala assim, ele não olha para mim. Não olha mesmo, você não merece que ele olhe. Se for depender dos outros, a gente não vai fazer nada. Fazer nada. Mas eu estou falando que eu fiz. Se você quiser, a Bíblia está dizendo, o que você pegar para fazer, faça o seu melhor.
Queria convidar você a ficar de pé comigo. Vamos orar. Chamar o Ministério de Louvor. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Pedro 3,18. Presta atenção, por favor. Já estou acabando. Diz assim, ó: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora, para sempre. Amém. Olha o que diz Efésios 4, de 13 a 16. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Isso é o que a palavra de Deus diz. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer uma reflexão. Eu não sei que estágio da sua vida você está. Quem sabe você chegou aqui há muito pouco tempo e você ainda está como uma erva, ainda brotando. A semente do Evangelho está brotando em você. Então você precisa mirar o próximo nível. Eu não sei se você já tem algum tempo aqui na igreja, algum tempo de caminhada com Cristo. E você já está como se fosse a espiga pronta para receber o fruto. E só falta você mirar o próximo nível para que Deus possa derramar a plenitude do que Ele é na sua vida. Eu te convido a viver esse desafio de crescimento diário como eu estou vivendo. Gosto de lembrar que a palavra de Deus ela é como uma espada de 2 gumes que penetra a divisão da alma com o espírito e separa aquilo que é alma e aquilo que é espírito. Eu gosto sempre de lembrar também que o meu ouvido está muito mais perto da minha boca do que o de vocês. Então pode ter certeza que Deus tem falado muito sobre o meu coração. Esse é um ano em que eu botei um propósito no meu coração, é um ano que eu quero me casar. E eu sei que para isso eu preciso amadurecer muito. Quem sabe você tem propósito no seu coração e desafios que não dependem de Deus. E quando eu falo isso, é que Deus, como foi feita a dinâmica aqui, já está te entregando algo na sua mão faz tempo. Mas você não amadurece para alcançar. Você não entende. Sabe, a palavra de Deus é bem clara no que diz respeito à nossa responsabilidade para com aquilo que Ele é. É muito fácil, quando as coisas não dão certo para nós, botar a culpa na vontade de Deus. Quando na verdade faltou nosso esforço, faltou aquilo que nós deveríamos fazer. É lógico que tem coisas que nós não podemos fazer por nós mesmos, mas existe um nível de comprometimento que eu preciso ter para que Deus possa vir e completar o processo dele na minha vida e então possa experimentar os frutos do Espírito Santo. Feche seus olhos, eu quero convidar todos, não olhe para mim agora, por favor. Feche seus olhos. Comece a orar ao Senhor. Comece a entregar a sua vida a Ele. Eu não vou orar por você, eu não vou botar minha mão sobre a sua cabeça. Essa mensagem é uma mensagem bem simples, de aplicação pessoal. É você que tem que saber o que você precisa amadurecer e o que você precisa fazer. Nessa igreja há pessoas, homens e mulheres, que são dispostos a te ajudar. Mas você tem que querer crescer. Você tem que pegar essa palavra e aplicar ela na tua vida. Você tem que ver e redimir a santidade da sua vida. Você tem que remir os seus relacionamentos. Você tem que remir a sua entrega ao Senhor. Sempre há um nível maior. Sempre há algo mais para dar. Isso eu quero convidar você a fazer. Enquanto o Ministério do Louvor vai estar ministrando, faça essa reflexão na sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor e assuma um compromisso com Ele. De santidade, de entrega. Assuma um compromisso com Ele mais profundo, mais sério. Em nome de Jesus essa manhã.